Espero que sim, hein? Como que passaram da semana passada para cá? Espero que todos estejam bem, com saúde, que vocês estejam conseguindo aí manter a rotina de estudos de vocês, porque vocês sabem que é muito importante, né? Eu sei que não deve estar sendo fácil, eu sei, a Pro sabe que vocês devem estar assim, olha, sobrecarregados de lição, sem a ajuda da professora na sala. Eu sei que é difícil, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir superar essa fase. E eu tenho certeza que logo, logo nós vamos estar juntos ali na sala, podendo brincar como a gente brinca sempre, não é mesmo? Eu estou esperando, assim, com muito carinho o dia que nós vamos poder estar juntos, que a gente vai poder se abraçar de novo, né? Que vocês vão poder brincar com os amigos de vocês e que vocês vão poder até me irritar, assim, levar bronca, porque vocês estão fazendo bagunça na hora da aula. Mas tudo isso assim, são fases, né, na vida que a gente passa e a gente tem que procurar dar sempre o nosso melhor para a gente superar essas fases aí da melhor maneira possível, beleza? Bom, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos continuar a aula que eu dei para vocês lá na semana passada, que eu falei sobre as camadas da Terra, falei sobre os tipos de rocha, vocês fizeram um mapa mental. Por sinal, gente, que belezinha, olha, parabéns, viu? Fiquei muito feliz com os trabalhos que eu vi. Eu estou demorando um pouquinho para corrigir, porque eu estou gravando a aula, corrigindo o trabalho, tem, assim, muitas coisas para fazer, mas eu chego lá. Daqui a pouco você vai receber uma mensagenzinha lá, olha, recebi o seu trabalho, certo, pessoal? Bom, hoje nós vamos dar continuidade aqui falando do quê? É uma coisa que eu gosto demais, gente. Nós vamos falar de placas tectônicas, né? Da onde? Do nosso planeta, óbvio, né? Então, quando a gente fala em placa tectônica, significa o quê? Vou pegar aqui o meu globo terrestre e já mostro para vocês, tá bom? Peguei aqui o globo terrestre, peguei o meu pequenininho que fica mais fácil de manusear. Bom, imaginem aqui que a Terra seja uma esfera perfeita, que não é, vocês sabem que a Terra é um geóide, né? Mas suponhamos que a Terra seja aqui essa esfera perfeita que eu tenho aqui na minha mão. Lá no interior da Terra, vocês já aprenderam que está cheio do quê? Cheio de magma. O magma é muito, muito quente, como eu já disse para vocês. Então, esse magma, ele não fica quietinho, quente ali. Não, ele fica borbulhando, ele fica muito maluco ali no interior da Terra. E lembra da história do leite, do caneco de leite lá no fogo? O que que acontece se você coloca o leite no caneco e deixa o fogo ligado e não fica olhando? Esse leite vai esquentar, vai ferver, vai entrar em ebulição, que é quando formam aquelas bolinhas, e ele vai fazer o quê? Subir e derramar e vai fazer a maior sujeirada no seu fogão. Não é isso que acontece? Ou quem esquenta leite no micro-ondas, se aperta ali a quantidade de tempo errada, a mesma coisa, né? A mesma coisa que acontece lá no caneco de leite, claro que em proporções assim muito, muito, muito maiores, vai acontecer aonde? No interior da Terra. Só que imagina, não dá, né, gente? Se não tivesse por onde passar esse vapor, esse calor todo, né? E esse magma aí que está lá em ebulição, o que ia acontecer com a Terra? Ia acontecer igual uma panela de pressão quando entope o pininho. Ia explodir e a gente ia tudo para as alturas. Isso, olha, não é por nada não, mas eu acho que ia ser pior do que coronavírus, hein? Pois bem, a natureza é tão perfeita e Deus é tão maravilhoso na sua criação que o que aconteceu? Aqui nessa esfera, que na verdade é um geóide, teve algumas rachaduras. Para quê? Para que conseguisse. Olha, parece que eu tô na sala de aula quando eu dou aqueles enroscos, né? Então, olha, como eu estava falando, Deus, né, ele é tão perfeito que ele criou
umas rachaduras na terra para que toda aquela pressão que está lá no interior, lá dentro da panela, né? Para que pudesse sair e estabilizar e não explodisse com tudo. Então, essas rachaduras, né? Essas fendas que estão de vermelho aqui no mapa, né? Essas linhas, vocês têm esse mapa lá no livro de vocês, elas se chamam o quê? Placas tectônicas. Eu vou mostrar um vídeo para vocês feito num programa que a gente chama de Inspira, que é um programa do computador. Eu vou gravar e eu vou mostrar para vocês cada uma das placas tectônicas. Beleza, pessoal? Vou chamar vocês lá no Inspira e aí a gente volta, né, a conversar sobre esse assunto. Já volto, hein? Segura aí. Bom, pessoal, eu estou aqui usando o programa Inspira, que é um programa bem bacana mesmo para a gente trabalhar com essas questões de cartografia, de geomorfologia, também dá para a gente trabalhar geologia, né? Então, eu tenho aqui o globo terrestre e as placas tectônicas. Então, eu vou aqui, olha, vou mostrar cada placa para vocês, tá bom? Então, nós temos aqui a placa eurasiana, a sul-americana, norte-americana, africana, placa do Pacífico, Antártica, Caribe, a placa indiana e a placa arábica. Como vocês podem observar, né? Deixa eu mexer aqui, deixa eu encontrar aqui a placa sul-americana. Deixa eu aumentar. Esses limites de placa aqui, deixa eu fechar aqui para a gente visualizar melhor. Esses limites de placa, eles são os responsáveis pelo quê? Pela atividade tectônica aqui nessas áreas. Então, por que aqui no Brasil a gente não tem tanta atividade sísmica, né? Nós não sofremos com terremotos, a gente não tem nenhum vulcão ativo. Porque olha a localização do Brasil na placa tectônica. Então, o Brasil ele está bem no centro da placa, ou seja, qualquer abalo que ocorrer aqui nesses limites, se chegar aqui no Brasil, vai chegar com uma intensidade assim muito baixa, então a gente quase não vai sentir. Agora, vamos lá para o Japão, para vocês terem uma ideia. Olha o que acontece aqui no Japão. Deixa eu aumentar. O Japão, ele não só está no limite de uma placa tectônica, como ele está no encontro de placas, né? Então, a gente tem aqui, olha, uma placa aqui, outra aqui e outra aqui. Então, é claro, né? É óbvio que o Japão, ele vai sofrer bastante essa atividade sísmica. Essa região aqui, onde tem Japão, todo esse pedaço aqui, ele faz parte de uma região que a gente chama de Círculo de Fogo. Então, tá vendo esse contorno aqui, ó? É a área da Terra onde vai ter a maior incidência do quê? De vulcões e terremotos. E, consequentemente, de tsunamis, né? Então, a gente olha aqui, ó, países que não estão afetados, né? Que não sofrem tanto. A gente tem a Austrália, né? Essa região aqui, olha, o centro, né, aqui da Europa, do continente eurasiano aqui. A África também, aqui a região central da África, nós vamos ter problemas sempre aqui, ó, nessa área de limites. Gostaram, pessoal, do Inspira? Eu espero que tenham gostado. Eu amo de paixão esse programinha, porque dá para você mexer, para manusear bem ali as formas da Terra. Eu sei que às vezes, quando a gente vai espelhar, né, levar da tela do computador
para vocês dá uma travadinha. Mas quem tiver interesse, quem tiver curiosidade, se quiser dar uma mexida lá no Google, às vezes tem alguns assim liberados para vocês. Chama Programa Inspira. Às vezes tem alguns de teste para vocês poderem colocar lá e brincar um pouquinho no celular de vocês. É bem interessante. Bom, vocês viram lá, conheceram cada uma das placas tectônicas, só que as coisas não são tão simples assim quanto parecem, né? Essas placas aí, gente, elas se movimentam. Por que elas se movimentam? Porque o magma está lá embaixo dela e faz um movimento que a gente chama de movimento de convecção. É o movimento do leite na caneca, né? Então, ele sobe, parte do calor sai pela falha geológica que a gente chama, né, de limite de placas tectônicas. E aí, esse movimento de convecção faz com que as placas ou se afastem ou se encontrem de tal forma que uma entra por debaixo da outra ou que fiquem dançando ali lateralmente num outro tipo de movimento, né? Então, as placas, elas ficam sim se movimentando. É por isso, pessoal, que tem o terremoto, por exemplo, né? Terremoto não é assim, ai, a placa foi lá e puf, de uma vez. Não, não é assim, mas conforme ela se movimenta, às vezes o terreno acomoda e aí trisco que dá já é suficiente para dar um tremor de terra por causa da onda emitida ali, né? Através daquele movimento. Então, é por causa da movimentação das placas tectônicas que existem os terremotos. E também que podem acontecer o quê? A erupção dos vulcões. Então, os vulcões, eles vão se formar aonde? Os vulcões, eles se formam sempre no encontro de duas placas tectônicas, onde a atividade sísmica, que é esse movimento das placas, é muito grande. Então, por que no Brasil não tem vulcão, por exemplo? Olha o Brasil aqui. O Brasil, gente, tá no meio de uma placa tectônica. É por isso que aqui, graças a Deus, a gente não tem nem vulcão, nem terremoto e nem tsunami, porque nós estamos bem no centro de uma placa. Agora, se nós estivéssemos no Chile, olha, a linha da placa tectônica contorna todo o Chile. Ou seja, o Chile é um lugar muito seguro quando a gente fala de terremoto e de vulcão? Não. Tanto é que lá no Chile existem várias placas por todos os lugares, dizendo assim, zona de evacuação, ou seja, com uma setinha para onde você tem que correr se tiver a erupção de um vulcão ou se tiver um terremoto. Então, eles já preparam a sua população desde sempre para que as pessoas saibam se proteger no caso de um vulcão. Agora, vocês, né, lá na escola, no Colégio Souza Gouveia, alguém aqui já teve treinamento de como proceder no caso de um vulcão ou de um terremoto? E eu nunca tive, né? Mas se nós estivéssemos assim no Japão, em lugares assim onde tem esse limite aí da placa tectônica, aí sim, pessoal, nós teríamos que saber, a nossa casa ia ter que ter uma estrutura diferente para suportar aí os abalos sísmicos, certo, pessoal? Bom, lembra que eu falei que as placas tectônicas que elas se movimentam? A placa tectônica, ela faz 3 movimentos diferentes. O primeiro, divergente. O que é um movimento divergente? É quando as placas tectônicas se afastam uma da outra. Aí tem um movimento convergente. Uma placa aqui, outra placa aqui. Ela vai, né? Então, ela vai uma empurrando a outra até que, ó, uma começa a entrar por debaixo da outra. Então, tem uma aqui e a outra tá aqui. Esse movimento convergente, nesse ato aqui, ó, dá uma olhada aqui na minha mão. Eu sei que a minha unha tá feia, tá? Porque minha manicure, ela não está trabalhando, mas olha minha mãozinha, sofrida, tadinha. Então, tem aqui as placas. Sabe o que acontece aqui?
Gente, por isso que eu amo geografia. Olha que descoberta! Nesse movimento de placa tectônica convergente é onde surgem as grandes montanhas que a gente chama de cordilheiras. Então, uma cordilheira nada mais é do que a placa tectônica que está se dobrando toda porque ela está fazendo muita força para entrar debaixo da outra. Deu para entender? Olha, eu usei todos os meus dotes artísticos para explicar isso para vocês. Vocês precisam me amar, hein, galera? Tem que deixar um like lá nesse vídeo, porque eu tô me empenhando. E aí, tem as placas também, que a gente chama de placas transformantes ou placas conservativas. Eu prefiro falar só as transformantes, é um nome a menos para vocês lembrar, certo? Então, vamos lembrar assim, ó, divergentes, convergentes e transformantes, que são aquelas que ficam se deslizando, né, horizontalmente aqui, ó. Então, ela fica, uma vai para lá e outra vem para cá. Elas nem se chocam e nem se afastam, elas ficam fazendo um carinho uma na outra ali, certo? Deu para entender aí, né? Vou mostrar numa imagem agora que é mais legal, né? Então, a placa, os limites ou placas, né, transformantes, no movimento transformante, uma coisa legal desse movimento aqui é que elas não ficam só assim. Às vezes, uma fica mais alta que a outra. E aí, isso, sabe o que pode acontecer? Às vezes, lugares que eram no nível do mar, acaba ficando mais baixo. E o que acontece com a água do mar? Ó, invade toda a cidade ali. E a cidade, ó, desaparece do mapa. É isso mesmo. É do dia para noite? Você vai dormir numa cidade, no outro dia você virei a pequena sereia? Claro que não, né, pessoal? Isso é um processo que, olha, demora, assim, milhões e milhões de anos para acontecer, tá bom? Então, não adianta, assim, pensar que você vai virar pequena sereia ou que você vai virar uma concha, porque não vai acontecer isso não, tá bom? Acabei com seus sonhos, mas é bem por aí, pessoal. Agora ali, ó, os limites divergentes, né? Tem aqui os limites divergentes, o que eles podem provocar? O afastamento das placas tectônicas. Tem um videozinho que eu vou colocar para vocês que vai mostrar a movimentação das placas tectônicas na época do quê? Da Pangeia. A Pangeia, que era aquele continente gigantesco, que era tudo junto num bloco de terra só. Essas placas tectônicas foram fazendo movimentos divergentes, se afastando uma das outras e dando origem aos continentes da forma que a gente conhece hoje, certo? O último lá, né? Não vou ficar lá porque senão eu vou cair aqui do meu banquinho. O último são as placas convergentes, como eu mostrei já para vocês. Ela vai entrando uma debaixo da outra, acontece o dobramento moderno e olha lá do lado a montanha e tem até um vulcão ali na ponta para enfeitar. Certo? Até aí tudo bem? Eu espero que sim. Se não tiver tudo bem, volta o vídeo, assiste de novo e lê lá no livro até você entender. Se não entender, me chama, que aí eu explico de uma outra forma para você. A teoria da tectônica de placas. Ai, meu Deus, professora, você está acabando com os meus neurônios hoje falando de tantas placas tectônicas. Não, meus amores, isso é muito legal. Eu sou apaixonada por isso. Então, vamos lá de novo falar desse movimento, ó. Movimento de convecção, lembra do caneco de leite? Aqui em vermelho é o magma, então ele está, ó, subiu. Quando chegou aqui, parte do calor saiu pela falha tectônica ou através de um vulcão, né? Pode ser também. Aí esse magma, uma parte dele sai e outra parte volta para o interior da Terra. Por quê? Porque aqui, olha a cor que está esse magma. Amarelo, muito, muito quente.
À medida que ele vai subindo, aqui está mais frio, então ele vai perdendo a força. Uma parte consegue sair, a outra parte perde a força e volta. Essas placas aqui, ó, tá vendo que tem uma rachadura aqui no meio? Depois eu vou colocar esse slide lá no Google Drive para vocês poderem olhar melhor. Elas vão se afastar. Aí aqui tem outra placa, então ela está se afastando daqui para algum lugar, ela tem que ir, né, galera? Então, ela está divergente dessa daqui e convergente com essa colega aqui. Então, ela fugiu daqui, ó, e entrou aqui debaixo da outra, certo? Porque se ela está saindo daqui, ela vai encontrar com outra placa lá na ponta. É assim que acontece, senão a Terra ela ia crescer, né? À medida que as placas tectônicas estivessem se movimentando. Mas uma hora ela se afasta de uma, se junta da outra, entra para debaixo da terra. E aí é o que a gente chama do quê? De movimento cíclico, né? Então, uma hora ela está se afastando, aí ela entra, ela vira magma de novo e aí vai igual o ciclo das rochas, né? Certo, pessoal? Eu acho que de placa tectônica é isso. Vou mostrar algumas imagens para vocês que, ó, eu amo de paixão. Olha isso aqui, que coisa mais impressionante, ó. Duas placas tectônicas, o encontro de duas placas tectônicas que estão, na verdade, aí se afastando. Se elas estão se afastando, elas são convergentes ou divergentes? Responde aí. Se elas estão se afastando, elas são divergentes. Quem acertou, levanta a mão. Aqui também nós temos uma falha geológica, que é o quê? O encontro de duas placas formando uma fossa, que é, imagina que essa placa aqui, ela esteja presinha aqui e a outra está entrando por dentro dela. Vai fazer o quê aqui no meio? Um vão, não é? Que é aquele espaço, ó. Esse vão aqui a gente chama de fossa. Outra foto, né? É a mesma imagem, só que em outro ângulo. Aqui é aquele movimento de convecção que eu falei para vocês, né? Então, o magma vem borbulhando, blá, 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 blá. Aqui ele sai na forma de um vulcão e volta para o interior da Terra. Quando ele faz esse movimento aqui, ele está arrastando. Só para vocês terem ideia, esse movimento, gente, ele é tão lento que uma placa tectônica ela se movimenta em média de 2 a 3 centímetros por ano. Então, a cada ano ela vai se afastar de 2 a 3 centímetros, ok? Olha aí uma falha geológica onde o magma está saindo, né? Então, nós temos aqui o quê? Um vulcão, né? A cratera de um vulcão. A gente vai estudar sobre vulcões depois, eu adoro. Outra falha geológica aqui. E aqui já é um outro assunto que eu tenho para falar para vocês, mas que eu quero falar assim de uma forma muito tranquila, né? De uma maneira muito simples e eu vou deixar para um próximo vídeo, tá bom? Eu vou parar esse vídeo aqui porque senão vai misturar muitos assuntos, né? Eu vou parar por aqui, vou deixar o relevo para o próximo vídeo e a gente fica por aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu, porque esse assunto de placas tectônicas é muito interessante. Quem tiver um tempinho, se quiser entrar lá no YouTube e pesquisar sobre placas tectônicas, tem alguns vídeos assim super legais para vocês verem, imagens bem interessantes, tá bom? Se vocês quiserem aí fazer igual eu, entrar nessa vida de youtuber, vocês também podem fazer o vídeo de vocês. O que vocês acham? De repente fazer uma live, postar lá no Facebook falando, olha pessoal, eu tive uma aula sobre placas tectônicas e eu quero passar alguma coisa para vocês. Se vocês quiserem, pessoal, ó, dou maior apoio e fico muito feliz pela iniciativa, viu? Já vi que tem alguns alunos aí postando vídeos, colocando foto do que eles estão aprendendo. É importante que vocês
passem, né? Tem uma teoria que diz que nós aprendemos de algumas formas. Muitas vezes nós aprendemos ouvindo, né? A gente ouve e aprende. Outras vezes nós aprendemos lendo, né? Olhando. E muitas vezes nós aprendemos falando. Então, quando você fala sobre determinado assunto, você aprende mais e mais e mais. E é isso que vai te tornar diferente lá na frente, quando você colocar para fora aquilo que você aprendeu, né? A gente não deve ficar guardando as 7 chaves, aquilo que a gente aprende. As 7 chaves a gente só guarda segredo, não é? Agora, conhecimento a gente tem que mostrar. Então, vocês têm que falar sobre aquilo que vocês aprendem. E aí fica a dica. Falem, divulguem, expliquem para outras pessoas aquilo que você achou interessante na sua aula. Beleza, galera? Vou ficar esperando, hein? E aí, para dar um incentivo, quem quiser postar o vídeo lá, me marca que aí eu dou um pontinho a mais pela participação de vocês, tá bom? Beijos no coração, pessoal. Amo muito vocês e vocês sabem disso. Vocês sabem, assim, que os 2 sextos anos, para mim, do Colégio Souza Gouveia esse ano são, assim, especiais. Eu fico muito triste quando eu lembro que a gente teve que se afastar ainda no primeiro bimestre. Mas eu tenho certeza que a gente, vai ter muita história para contar e para vivenciar juntos. Tá bom? Beijos para todos e até a próxima.